Para nossa conversa nesse evento, né, Liderança e Educação, eu me beneficiei da leitura de um livro já publicado há algum tempo, mas que eu acho que ele ainda tem a sua atualidade, o seu valor. É um livro, a Universidade de Harvard, ela tem publicações sobre temas, né? No caso, uma das suas publicações é um livro que ela chama de Desafios da Liderança, né? E nesse livro, Desafios da Liderança, a Universidade de Harvard propõe 10 capítulos nos quais diferentes autores falam, né, sobre pesquisas, sobre ideias, etc., a respeito da liderança, né? E eu vou me inspirar em 3 desses capítulos, né? Todos os capítulos são interessantes e valem a pena ser lidos, refletidos e pensados na perspectiva da escola, mas aqui no nosso caso eu vou usar 3 capítulos, sobretudo 3 capítulos. E eu vou começar com o primeiro deles, né, em que Daniel Goleman, né, define o que é um líder para ele. Então a pergunta é, o que é um líder? Né? E o Daniel Goleman, como os leitores dele já poderiam antecipar, né, ele valoriza muito o que ele chama de inteligência emocional. Para Goleman, o líder, ele precisa ter desenvolvido, ele precisa praticar, ele precisa ter disponível dentro de si, nas suas práticas de liderança, as características que ele chama, que Goleman chama de uma inteligência emocional, né? E Goleman vê essas características como habilidades, vamos dizer assim, socioemocionais, que possibilitam a um líder, né, atuar nessa perspectiva em favor do melhor, né, para as crianças, para a escola, para os projetos que se quer liderar, para as coisas do mundo, né? E Goleman, ele propõe as seguintes habilidades, né? O que ele chama de autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e destreza social. Então, são 5 habilidades que ele valoriza, e na minha apresentação vocês vão ter, então, elementos, né, para discutir sobre as características de cada uma dessas habilidades que ele propõe, né? E a minha sugestão é que, digamos, numa escala de 1 a 5, onde 1 tem pouco, ou muito pouco, ou nada, 2 um pouco mais, 3 mais ou menos, 4 muito, e 5 possui plenamente, né? A escala de Likert é uma escala em que se gradua um tema qualquer, que seja ele, que vai do nada ou quase nada ao suficiente, ao bom, etc. E então, talvez seja interessante assim a gente fazer uma autorreflexão ou uma discussão em roda na escola para poder, né, observar, discutir, refletir o quanto, né, o como, o quando, o onde nós expressamos essas qualidades que, segundo Goleman, caracterizam uma inteligência socioemocional. No autoconhecimento, ele valoriza autoconfiança, capacidade de fazer uma autoavaliação realista, senso de humor autodepreciativo. Muitas vezes nós temos dificuldade de ter uma relação lúdica com as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas bolas fora, vamos dizer assim, né?
e, ao mesmo tempo, uma crítica construtiva. No autocontrole, né, o Goleman, ele diz como é que você lida, né, como é que você faz gestão de estados de ânimo problemáticos, né, da sua emoção, na verdade. Se você é uma pessoa confiável, íntegra, se você tem uma disposição para melhorar e se tem otimismo diante do fracasso, né? No caso da empatia, eu gosto muito de refletir sobre a empatia, porque a empatia, ela busca entender, observar, né, considerar a estrutura emocional das outras pessoas. Nós praticamos muito, né, e na escola isso é muito presente, né, a simpatia, a antipatia e a apatia. Né? A antipatia é o oposto da simpatia, a apatia não é nem a simpatia, nem a antipatia, a apatia, é o desinteresse, o não estou nem aí, não me interesso, não quero, não estou afim. E a empatia, né, é uma quarta forma de empatia, de paixão, de envolvimento, de entrega, né, que nos permite considerar a perspectiva das outras pessoas. E uma das características do líder é a empatia, né? E a empatia significa, né, atrair e reter talentos, desenvolver profissionais, né? Vocês sabem que a escola é um berço de grandes lideranças. Né? Alunos, por exemplo, que puderam, que aprenderam, que tiveram oportunidade de serem líderes na escola, seja no contexto do esporte, no contexto intelectual, no contexto de discussões políticas ou religiosas, no contexto da sociabilidade, né, da vida em grupo, dos jogos, enfim, nos diferentes setores, vamos dizer assim, da vida institucional da escola, né? Alunos que desenvolveram sua capacidade de liderança, mais tarde, quando profissionais ou adultos, né, souberam também se tornar líderes comunitários, líderes políticos, líderes religiosos, líderes nas suas respectivas escolhas profissionais, na sua família, enfim, líderes em relação ao ambiente, etc. E a escola, nesse sentido, é um berço, né, muito importante, muito valioso de lideranças na perspectiva dos alunos. E no caso dos professores e dos coordenadores pedagógicos ou diretores, né, espera-se, né, esperamos, desejamos que eles possam se tornar, pouco a pouco, bons líderes nas suas diferentes atividades ou funções. Né? E por último, Goleman propõe a destreza social, que para ele a destreza social é esta qualidade do líder de conduzir as pessoas na direção desejada, nesse projeto comum, né, nesse alvo que se quer alcançar. Né? Então, as características da destreza social são eficácia em conduzir mudanças, poder de persuasão, muita resistência de contatos e aquilo que eu já comentei, né? Capacidade, expertise de formar e liderar equipes. Bom, eu agora passo para o último ponto da nossa conversa, né, nessa primeira parte, né, que é aquilo que eu falei sobre as diferenças, né? Eu acho muito interessante a leitura deste capítulo, é o capítulo 3 do livro que eu mencionei, em que o autor John Kotter, ele fala sobre, ele discute, né? Ele compara, ele analisa essas duas funções muito importantes, né? Que é a do gestor e do líder nas instituições. Né? E no nosso caso, a gente pensa isso no contexto da escola. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre, vou lembrar, né? Vou mencionar algumas características de um bom gestor e depois
algumas características de um bom líder, né? E a sugestão que eu faço é que os colegas pensem, né? Comparem nesse sentido, porque a escola precisa de bons gestores e bons líderes. Precisa de bons gestores na sala de aula, na gestão da escola, nos diferentes aspectos da gestão da escola, da gestão de pessoas, gestão financeira, gestão do ambiente, gestão dos materiais, né? E precisa de líderes, né? E eu não sei o quanto que nós, né, tanto gestores, coordenadores pedagógicos e professores, temos conseguido ser bons líderes, né? Até por muitas e muitas razões compreensíveis, né? Bom, então, o que caracteriza um gestor, né? Eu selecionei aqui 5 pontos apenas para a gente destacar qualidades de um bom gestor, né? Um gestor, ele lida com a complexidade da escola, né? Complexidade significa que a escola é um sistema em que muitos e muitos e muitos aspectos estão presentes, precisam ser considerados, não são redutíveis uns aos outros, ou seja, são aspectos complementares, mas não redutíveis, portanto, um ao outro, né? Então, uma coisa é a problemática financeira, a problemática física, administrativa, a problemática da avaliação, da proposição de currículos, de gestão de pessoas, os funcionários presentes, os funcionários ausentes, os funcionários que estão em férias, que estão em licença, né? A relação com a comunidade, enfim, um gestor tem muitos problemas. Na sala de aula, então, nem se diga também, né? Porque os professores têm gestão da relação dos alunos, da dinâmica espacial da sala de aula. Então, voltando um pouquinho só para estimular essa discussão, que eu acho muito importante, né? Por exemplo, na cultura digital, qual é o lugar, qual é a importância dos objetos escolares tão queridos, tão amados e tão criticados na nossa vida escolar? Caderno, lápis, borracha, caneta, dicionário, livros didáticos, livros literários, a lousa, né? E o próprio professor na sua função, né? O que é ser um bom professor? Agora, no contexto da cultura digital, ele vai transmitir conhecimentos, ele vai, né, como é que ele continua importante, obviamente, continua fundamental, essencial, mas como é que ele revê a sua função, que tipo de gestão do conhecimento ele pode fazer, e que tipo de liderança ele pode exercer nos seus alunos diante desse presente e desse futuro tão cheio de surpresas, de novidades, né? E eu quero aproveitar para falar de uma coisa que me chama muita atenção, né? Que eu acho que vale a pena a gente sempre se lembrar dela, né? Isso vale para a educação, para a aprendizagem, para os processos de aprendizagem, e vale para a liderança, né? Quando nós discutimos ou pensamos o âmbito do valor, né, o valor sempre tem duas direções. Ele pode ser positivo e pode ser negativo. A cultura digital pode, e de fato, pelo menos na minha visão, ela trouxe, né, ela otimizou, ela abriu possibilidades que nós antes não tínhamos, do ponto de vista da comunicação, dos recursos na medicina, na indústria, na escola e assim sucessivamente, né, na mídia, etc. Por outro lado, né, ou seja, ela pode ser a melhor das culturas
porque ela incorpora aspectos das culturas anteriores, cultura oral, cultura textual, cultura audiovisual, ela incorpora e acrescenta outros, otimiza esses recursos das culturas anteriores. Por outro lado, ela pode ser o pior deles, dependendo do modo como a gente faz a gestão disso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, lembrar uma coisa muito trivial, né? A faca, que bênção que é a faca, né? A faca da nossa mãe na cozinha, que faz a comida, que corta as coisas para nos fazer a comida, para os alunos alimentar, a faca dos médicos, né? Na cirurgia, etc., e a faca na mão de um bandido, de um assassino, de uma pessoa fora de si, né? Que faz coisas que depois se arrepende e prejudica e machuca, mata, né? Então, né, há líderes negativos, há líderes que orientam as pessoas, que mobilizam as pessoas, que comunicam coisas que são negativas, que não fazem bem para si mesmos, para eles mesmos, não fazem bem para as outras pessoas, não fazem bem para o mundo, né? Nós também podemos aprender coisas que não valem a pena serem aprendidas, né? A escola do crime, ela é muito sofisticada nos seus processos de aprendizagem, nas suas exigências de aprendizagem. É claro que no nosso caso, né, nós somos professores, estamos num contexto de escola, de educação, nós queremos pensar a liderança, a aprendizagem, enfim, esses temas que a rede pedagógica sempre nos traz na sua direção positiva, na sua dimensão que vale a pena, mas sempre precisamos considerar que há uma outra direção. E que essa direção existe e que muitas pessoas escolhem. Então, o primeiro aspecto do gestor, ele lida com a complexidade do sistema educacional, do sistema escolar, né? Espera-se de um gestor organização, ordem, consistência nas suas decisões. Quando eu falo gestor, eu estou pensando no professor, gestor da sala de aula, estou pensando no diretor, gestor da escola, estou pensando no coordenador, gestor de pessoas, gestor do currículo, gestor da vida pedagógica da escola, né? Um gestor, ele é responsável por planejamento, pelo orçamento, pela gestão financeira, a gestão material da escola, né? Ele precisa saber recrutar pessoas em favor da boa gestão da escola, né? Ele tem muitos problemas para resolver. E o que caracteriza um líder, né? Um líder, como eu já disse, ele trabalha com mudanças. Um gestor não necessariamente trabalha com mudança. Ele trabalha com a conservação, no melhor dos sentidos, a manutenção de um sistema, nos termos até previstos pelas leis, demandados pela sociedade, etc. Ele faz uma boa gestão daquilo que vale a pena ser feito nos termos propostos. Um líder, ele trabalha com mudanças, com transformações. E no começo da nossa conversa, né, nós falamos de situações, né, o pós-pandemia, a cultura digital, né, a problemática da violência nas escolas ou da convivência escolar, a problemática da aprendizagem, a questão da exclusão, a questão da manutenção dos alunos na escola, são problemas que pedem mudanças em muitos aspectos, em muitas direções, em muitos sentidos, né? Então, nós estamos no mundo, o século XXI é um mundo de grandes transformações, né? Transformações, por exemplo, no ambiente, né? O aquecimento global, né?
a relação entre os países, né? A própria manutenção, né? Da democracia, da política, né? Como é que nós, as mudanças nos costumes. Então, nós precisamos, né? De líderes que façam uma boa liderança, se eu posso dizer assim, desses novos tempos e essas transformações que eles pedem, né? Um líder, né? Um líder, a gente aprende a ser líder. A gente aperfeiçoa formas de liderança. Aliás, é sobre isso que nós vamos falar no segundo vídeo, né? E, o líder, ele define uma direção, ele assume riscos, ele discute riscos, ele trabalha, ele tem uma perspectiva individual e ao mesmo tempo coletiva, grupal, né? Ele alinha as pessoas em favor de um objetivo comum, ele motiva, ele comunica, ele lidera.